Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre a Faculdade de Medicina da UFPE no campus Recife. Meu nome é Maria Fernanda, eu sou estudante de Medicina do 8º período e eu trouxe algumas informações muito relevantes que na minha época de vestibular ninguém me contou, então eu vou te contar como funciona a nossa faculdade. Primeiro de tudo, como é que as pessoas entram na faculdade? Você tem o processo de ingresso, que é pelo SISU, você faz o Enem, você aplica sua nota lá no SISU e você passa na UFPE. São 140 vagas por ano. Dessas 140 vagas, 70 vagas são destinadas para a política de cotas e 70 vagas são ampla concorrência. Aí, dessas 70 vagas de cota, 35 vão para a primeira entrada, 35 vão para a segunda entrada, e a mesma coisa com a ampla concorrência, 35 para a primeira entrada, 35 para a segunda entrada. Eu passei pela ampla concorrência. Fun fact, eu fui a número 70 das 70 vagas da ampla concorrência, eu fui a nota de corte. Além disso, no ano que eu passei com um bônus regional, porque teve uma época, uma bela época, foi incrível. Tem gente que vai ser contra, mas eu achei o máximo. Que a gente tinha um bônus de, se você terminasse o ensino médio no estado de Pernambuco, você acrescentava sua nota em 10%. Então, tipo, a minha nota, assim, o bônus foi 784 por aí, mas no meu ano o bônus foi de 7%. Então eu pegava 7% dessa nota e acrescentava. Por isso que talvez você tenha visto que antigamente as notas eram 800 e pouco, 800 e tanto. Isso não necessariamente foi a nota que a pessoa tirou. Isso era com o bônus de 10%, que depois reduziu para 7%, depois reduziu para 5% e depois acabou. E uma polêmica que todo mundo fala sobre a Universidade Federal é sobre o calendário e as greves. O nosso calendário hoje, ele tá muito bem organizado, graças a Deus. Ele começa em março, acaba em junho, a gente tem férias em julho e ele volta em agosto, mais ou menos no meio de agosto, e acaba ali para novembro e dezembro. Esse é o calendário normal da UFPE, que finalmente voltou, porque eu entrei no ano de 2022, mas o calendário já estava atrasado por causa da pandemia de 2020, que 2020 aparentemente não teve aula o ano inteiro, praticamente. Então, quando eu entrei na faculdade, ao invés de ter entrado em agosto, eu entrei em dezembro. Eu fiz um mês do primeiro período, depois, em 2023, eu fiz o resto do primeiro período, o segundo período inteiro e comecei o terceiro. E 2024 era para ter ajustado, mas a gente teve greve. Então, a gente passou 2 meses e meio de greve e em 2025 não reajustou por causa da greve. Em 2026 vai ser o último período que eu vou fazer lá dentro da faculdade, que vai ser o único que eu vou fazer normal, no calendário normal. Então você que vai entrar agora, esse ano, você já vai entrar em março ou em agosto, como sempre foi. E o curso? Como é que funciona o curso de medicina? Então, como todas as faculdades, lá na UFPE, ele é dividido em ciclo básico, clínico e internato. O que é isso? São 2 anos de cada uma dessas áreas. Ciclo básico é para você aprender, teoricamente, o básico de medicina, aquelas cadeiras que são bem específicas, como célula, fisiologia, anatomia, embriologia, histologia, todas essas coisas você aprende no ciclo básico. Depois você vai para o ciclo clínico, que é onde você estuda cada especialidade. E o internato é onde você passa 2 anos. É o nosso estágio na faculdade de medicina. Não sei se você sabe, mas são 6 anos de zero reais que você ganha pela faculdade. Porque você não pode fazer estágio remunerado. O único meio de você ganhar dinheiro dentro da faculdade é você ganhando bolsas de estudo, que seriam com monitorias ou projeto de pesquisa. Mas eu vou explicar um pouco mais pra frente sobre isso. Calma. Então, lá na faculdade, a gente é um pouco diferente nesse sentido. Nós temos 3 períodos de ciclo básico, que é primeiro, segundo e terceiro, 5 períodos de ciclo clínico, porque lá na faculdade o 4º período já é considerado ciclo clínico, a gente já começa a rodar no hospital, a gente começa a ter aulas práticas, então é 4º, 5º, 6º, 7º e 8º de ciclo clínico, e 4 períodos de internato, como a maioria das faculdades. A UFPE é uma faculdade tradicional. O que é isso? Temos uma carga horária muito grande de aulas teóricas, mas pelo fato de estarmos dentro do hospital tendo aula, nós temos muitas aulas práticas também. Então, mesmo a partir do 4º período, quando você entra no ciclo clínico, mesmo a faculdade sendo uma faculdade tradicional, que tem uma carga horária de
7h30 da manhã ou 8 horas, depende do período, até 4, 5 horas da tarde. Você, dentro desse meio tempo, você tem muitas aulas práticas, contato com o paciente e tal. O sistema de avaliação é o sistema modular. O que é isso? Pra mim, gente, quando eu descobri, foi a coisa que fez mais sentido na face da Terra. Eu não sei porque as outras faculdades não são modulares. Eu vou dar um exemplo pra vocês de uma cadeira do ciclo básico. O sistema nervoso, que dentro do sistema nervoso, ao invés de a gente ter cadeiras isoladas de fisiologia, embriologia, histologia, e tipo, dentro dessa cadeira de histologia, você vê todos os tecidos de todo o corpo e ter uma avaliação só para histologia, nós dividimos por sistema. Então, em sistema nervoso, por exemplo, dentro do módulo do sistema nervoso, nós vamos ter anatomia de sistema nervoso, embriologia de sistema nervoso, fisiologia de sistema nervoso. E todas essas cadeiras, dentro de um único módulo, elas vão fazer uma prova. Então, a gente tem uma avaliação, na verdade são 3 avaliações de sistema nervoso, por exemplo, e dentro da primeira avaliação vale 4 pontos anatomia, que é uma cadeira super importante, 2 pontos fisiologia, 1 ponto bioquímica. Todas essas cadeiras elas vão se dividindo dentro de uma só avaliação, o que é muito bom, porque no final das contas, imagina, eu não consigo nem imaginar fazer uma prova de 10 pontos de embriologia, tipo. E isso faz muito sentido porque as provas elas são bem organizadas para na hora que você está estudando a anatomia do telencéfalo, você está estudando a fisiologia do telencéfalo e você está estudando a bioquímica relacionada a esses processos. As cadeiras elas fazem muito sentido e elas estão muito bem conjugadas. Então, tanto no primeiro quanto no segundo período, que é quando a gente vai estudando esses sistemas um a um, a gente consegue ver o sistema de modo geral e todas as cadeiras elas muito bem integradas, porque é modular. E quando você vai fazer uma prova, por exemplo, você vai fazer uma prova que faz muito sentido. Ao invés de você estar, tipo, no começo do período estudando a fisiologia do sistema nervoso e no final do período estudando a anatomia do sistema nervoso, não, você está ali na mesma prova fazendo a mesma coisa, entendeu? Ajuda muito, ajuda demais. Fora que o modo de avaliação é muito melhor. Mesmo que uma prova de 10 pontos, ela tenha mais conteúdo. A avaliação é muito melhor. Além disso, do sistema ser modular, como eu falei, geralmente as cadeiras têm 3 provas. Então, é P1, P2 e P3, e essas fazem uma média aritmética para a gente ter a nota da última prova. A média para você passar direto é 7, a média de você reprovar, a média da final, é 5. Além disso, gente, com esse fato de ser o sistema modular dividido em várias cadeiras, o professor que vai te dar aula de fisiologia dentro do módulo do sistema nervoso é altamente especializado em fisiologia do sistema nervoso. O fato de ser a Universidade Federal faz com que os professores eles tenham, no mínimo, um doutorado para estar ali, e a maioria tem pós-doutorado. Aqui, por exemplo, dentro de fisiologia do sistema nervoso, eles têm vários professores dando só essa cadeira, cada um dá uma aula diferente, que é dentro da sua área do conhecimento específica. Então a gente tem um assunto muito aprofundado. Se você quer ver alguma coisa mais leve, não vá pra Federal. É a dica que eu dou. Inclusive, esse foi um dos fatores que me fez optar pela Federal, porque eu sabia que eu preferia me lascar no começo, estudar muito no começo pra absorver o máximo que eu pudesse e, tipo, quando chegasse na prática, eu saber a teoria. Pra mim, sempre funcionou ver a teoria e depois a prática. Tem gente que gosta de aprender direto na prática e tá tudo bem, você pode escolher outro tipo de faculdade, essa faculdade não vai ser pra você. Além disso, a nossa carga horária, como eu falei, é uma faculdade tradicional. No total de tudo, a gente tem cerca de 8.000 horas. Dessas 8.000 horas, 4.000 horas são no internato, apenas. E 4.000 horas, elas estão divididas entre o ciclo clínico e o ciclo básico. Então, de modo geral, a gente tem aula todos os dias, mas temos 2 horários verdes. O que é isso? São turnos livres, que ajudam a gente a estudar, a atender a demanda. Todo período tem 2 horários verdes, mas nem todo período tem os mesmos horários verdes. Por exemplo, no primeiro período você vai ter livre segunda de manhã e sexta de manhã. O resto você vai ter aula preenchido. Aí vai variar entre aula prática e aula teórica. A partir do segundo período, todas as sexta-feiras à tarde são livres. Menos no primeiro período, que a sexta-feira à tarde é livre. Gente, juro, quando você chega no segundo período e sua sexta-feira à tarde começa a ser livre, você pensa, isso que é qualidade de vida. Eu não quero nem pensar em voltar pro internato e ter minha sexta-feira à tarde ocupada com coisa, tipo, obrigatória da faculdade. É muito legal. Sexta-feira, meio-dia, larguei 2 beijos. Óbvio que eu preenchi minha sexta-feira à tarde em vários períodos, mas é muito legal ter a sexta-feira à tarde livre. Então,
Como eu disse, tem esses 2 turnos verdes que te ajudam a estudar, ajudam a tirar o conteúdo do atraso. E esses turnos, eles vão variando período a período. Qual foi o período que eu tava? No 7º período, que foi o que eu tava agora, o nosso horário verde era sexta-feira à tarde e terça de manhã. Então, tipo, varia período a período e isso você vai ver no calendário de cada período. É muito tranquilo. Dessas aulas, os horários, eles variam. Como, por exemplo, tem períodos que são mais pesados, como o segundo. O segundo período, você tem que estar de 7h30 da manhã na faculdade praticamente todos os dias. E você larga umas 4h30, 5 horas. Mas o 4º período, que é o mais de boa de todos e é o melhor de todos, assim, você só precisa, tanto na segunda, na 4ª e na 5ª, você só precisa chegar na faculdade de 10 horas da manhã e você larga, tipo, 4 horas. Varia muito, tem uns que são muito pesados, tem uns que são mais tranquilos. Isso você só vai aprender vivendo. E pra finalizar, sobre a estrutura da faculdade, muita gente tem muitas dúvidas em relação a isso, pelo fato de ser justamente uma faculdade federal, de renda federal. Lá na nossa faculdade, a gente tem um centro próprio para medicina, ou seja, existe um diretor de medicina, um coordenador de medicina e um prédio para medicina. Esse prédio, eu acho ele ótimo, ele é bem novinho, eu acho que vai fazer 9 anos agora, 9 anos por aí. E nele a gente tem sala de aula, tutoria, tem área de convivência para estudante de medicina. Óbvio que não é um hospital Albert Einstein, né? Mas assim, dentro das coisas que eu esperava, eu acho ótimo. E se você procurar fotos, se você ver meus vídeos, tanto no Instagram quanto no TikTok, inclusive me sigam, vocês vão ver que a estrutura é muito bem organizada. Lá na faculdade a gente tem o pré de medicina, que é o centro de medicina, e tem o centro de ciências da saúde, que tem vários cursos, mas são um diretor só. Por exemplo, o centro de saúde vai englobar odonto, fono, físio, vários outros cursos. Medicina não, tem um centro próprio. E a gente tem algumas aulas no centro de saúde, porque a maioria dos professores do ciclo básico, eles são vinculados ao centro de saúde. Além do centro de medicina e o centro de saúde, nós temos ele, o mais lindo, o mais belo, o mais querido, o Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas da UFPE, ele é referência no estado de Pernambuco, ele é referência em vários setores do Brasil inteiro. E pelo fato de ser um hospital das clínicas, é um hospital especializado e não é um hospital com emergência porta aberta, apenas para obstetrícia. Isso significa que os pacientes que estão ali, eles estão marcados via regulação. Eles vieram de uma atenção básica, vieram de hospital regional e foram para o hospital quaternário, que é um hospital altamente especializado, que é o nosso. Ou seja, os pacientes que você pegar ali, meu amor, você vai pegar cada caso, cada coisa. Então, assim, são muitas histórias, é muito aprendizado. No minha primeira enfermaria do 4º período, que é quando a gente começa a realmente rodar na enfermaria, eu peguei uma paciente com anemia falciforme e ela descobriu aos 17 anos. E a anemia falciforme, você que tá fazendo Enem, você sabe que a anemia falciforme não é tão comum aqui no Brasil. E pior, você diagnostica no teste do pezinho. Então, a paciente tinha descoberto com 17 anos. E, assim, foi um caso que me marcou pra sempre. Fora os milhões e milhões de casos que a gente vai vendo no nosso dia a dia, que a gente vai conhecendo os pacientes com histórias, com universos, com mundos. É, assim, uma coisa absurda. E, tipo, dentro da estrutura da Federal, são os prédios 1, 2, 3, um colado com o outro. É o CCM, que é o Centro de Medicina, o CCS, o Centro de Saúde, e o HC, que é o Hospital das Clínicas. É assim, uma coisa colada com a outra. No primeiro dia que você entrar na faculdade, você pode fazer seu cadastro e ir lá no HC. Você pode conversar com o professor e pedir para acompanhar ele. Você pode se inscrever numa liga acadêmica. Cada liga tem um período específico que você pode participar. Mas você pode ficar tendo prática no Hospital das Clínicas, que é um hospital, assim, muito renomado, muito bem conceituado. E ele está em reforma. Então ele está, assim, muito bem preservado, na real. Tipo, ele não tava tanto, mas agora com a reforma ele tá mudando. Então vai ficar show, tá? Show. E fora isso, como eu falei pra vocês, nós temos muitas aulas práticas, que são todas dentro do hospital. A partir do 4º período, a gente tem no mínimo uma enfermaria por semana, com um professor que, tipo, a clínica médica, enfermaria de clínica médica. A clínica médica lá da faculdade, assim, é bizarra, os caras são bizarros. E você tem essa enfermaria uma vez na semana, fora as outras práticas de ambulatório, que ficam variando no 4º período. Você tem tanto de semiologia do adulto, quanto semiologia da criança. A partir do 5º período, a gente tem uma prática de ginecologia, uma prática de dermato, 1 a 2 de pediatria, criança ou adolescente, e uma de obstetrícia ou neonatologia.
você tem aí, varia, entre 3 a 5 práticas por semana, só no 5º período. Aí no 6º, você tem pelo menos 3 por semana, que são das cadeiras correspondentes ao 6º período. No 7º fica aí 3 a 4 por semana. E no 8º, eu não sei, quando eu descobrir eu conto pra vocês. Essas práticas, elas são ambulatórios com pacientes com demandas muito especiais, com professores e médicos altamente específicos. Então, assim, são práticas muito ricas. Quem aproveita, tira muito, muito, muito conhecimento dali e vale muito a pena. Então, assim, eu vejo muita gente falando que algumas faculdades particulares, elas não têm bons hospitais. E pra mim, particularmente, eu acho que pra muita gente, o que faz uma faculdade boa, independente de professor, independente de estrutura, é ter um bom hospital vinculado, porque você só aprende com o paciente, você só aprende na prática. Então, apesar da nossa faculdade, ela ter uma carga teórica muito grande, ela tem uma carga prática que é, assim, muito considerável. Então, eu acho que isso faz dela uma ótima faculdade. E o que faz a faculdade também é o aluno. Então, se você for um bom aluno, se você for uma pessoa dedicada, você voa em qualquer faculdade. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. Podem mandar aqui qualquer dúvida que vocês tiverem, que eu vou respondendo. Curtam, comentam e se inscrevam, porque eu quero trazer muitos conteúdos, principalmente essa semana, pra te convencer a escolher a UFPR. Obrigada, beijo!